está no ar com a gente. Vamos esperar a Marina, que também está entrando. Vamos esperar. Já tem um que entrou. Estamos esperando a Marina entrar com a gente. Boa noite. A Marina não apareceu ainda. Boa noite. Vamos esperar a Marina para contar para a gente as muitas novidades que ela tem, as muitas experiências que ela tem por esse mundo. Uma super aventureira. Unquiet. Até o último fio de cabelo dela. Vamos ver que ela já entrou. Vamos ver que a gente está tendo um probleminha aqui de conexão. Espera aí que a gente está tentando, ela está tentando entrar. Pede pra... A gente está tentando convidar a Marina para entrar. Não tá indo. E não está entrando. Marina. Ah, tem que atualizar o aplicativo. Marina, você tem que atualizar o teu aplicativo no Instagram, senão você não vai conseguir entrar. Atualiza pra gente. Estou aqui. Não, mas Marina, querida, você precisa atualizar o teu Instagram no ajustes, senão a gente não vai conseguir te convidar. Manda uma mensagem pra ela. Marina? Marina, você precisa atualizar. Acho que ela foi lá. Estamos esperando a Marina conseguir entrar. Isso é muito mais difícil que enfrentar o frio da Antártica ou os gorilas, hein? Em Uganda. Vamos ver que a Marina precisa atualizar o celular dela. A gente está esperando a Marina. Bandeira Clink. Uma aventureira. Aí. Foi. Vamos lá, Marina. Vamos ver se a gente consegue agora. Maravilhoso! Na hora da live, eu atualizando o aplicativo. Falando que é mais difícil a gente mexer. É mais difícil a gente mexer nesse celular do que a gente enfrentar o frio da Antártica ou os gorilas. Olha, eu tô tão feliz de estar aqui com você, Corina. É um prazer enorme, viu, estar aqui participando, né? Você é uma pessoa que eu sempre admirei desde a época que eu te conheço, que não é de ontem, né? Faz tempo. Uma super guerreira, uma mulher guerreira, um exemplo de pessoa. O trabalho que você fez com as filhas na Antártica, quando você mudou a sua vida, que eu quero contar, porque eu acho incrível essa história. Mas... Tá, bem-vinda, Marina Bandeira Clink, uma verdadeira unquiet. Queria a ela. Marina é formada em Relações Públicas, teve durante 30 anos uma empresa de eventos onde ela organizava grandes casamentos. Tenho várias amigas que casaram com você, fazia grandes eventos corporativos também. Conhece 42 países, tá bem, parabéns. Menos do que eu gostaria. Pois é, eu também tô nessa lista aí. Casada com a Amir Klink, que é também um exemplo, né, de pessoa inspiradora pra gente. Há 24 anos, tem 3 filhas.
veleja desde pequena, tem uma verdadeira paixão pelo mar, assim como eu também. E tem muita história bacana para contar de viagens e experiências nesse mundo que mudaram a vida dela para valer. Então, eu gostaria de começar justamente com essa parte onde ela fala que a vida dela mudou quando ela estava em cima de um mastro na Antártica a 33 metros de altura. E aí o Amir virou para ela, se eu não me engano, e falou: Marina, desce daí, sua maluca. Essas fotos que você está fazendo aí em cima não te servem para nada. É verdade. Que mudou a vida da Marina. De certa forma, acho que o fato de eu ter saído da estagnação, muitas vezes a gente tem sucesso num trabalho, né, na nossa carreira, e a gente não para pensar o que a gente está fazendo, se aquilo faz a gente realmente se sentir viva, né? Porque a gente entra num modo contínuo e não para refletir o que a gente está fazendo. Simplesmente continua fazendo, porque está dando certo, né? E nessa área de eventos, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu comecei a organizar festas particulares quando ninguém estava fazendo. Era um nicho que era tido até como cafona, né? Mas o fato é que eu fui me dando bem, né, nessa área e passei a organizar também eventos corporativos, que não era bem o que eu mais queria fazer, porque eu sonhava em realizar os sonhos das pessoas e ser fada madrinha, né, das grandes festas. E no final, eu percebi que um dia eu teria que abrir mão da minha agenda, encerrar um período para viajar. E eu não tinha parado para perceber o quanto é importante a gente viajar, o quanto viajar transforma a gente. E quando eu decidi colocar as crianças no barco e falei para o Amir, é incrível que você realizou essa viagem, que legal que deu certo, mais uma volta ao mundo. E eu lá na praia com as meninas, uma no braço, duas pequenininhas ainda. Eu falei, Amir, eu fico feliz que você tenha realizado essa viagem de volta ao mundo com sucesso, porque na próxima vez nós vamos também. Aí ele se surpreendeu, não esperava, disse que era loucura, crianças num barco na Antártica. Mas eu assumi esse risco e eu entendi que era o momento da gente mudar o nosso ritmo de vida, né? E colocar as meninas junto e oferecer para elas essa oportunidade da gente estar num barco e conviver intensamente com os filhos, porque muitas vezes a gente mora com os filhos e não enxerga, não conversa com os filhos que estão na nossa casa, né? Dentro de um barco é uma oportunidade tão especial da gente estar direto conectado com a família e estar conversando com as crianças e estar descobrindo junto. Eu também, a primeira vez que eu fui para a Antártica, eu não conhecia as coisas, eu não sabia muito de biologia, mas o fato é que eu fui aprendendo junto com elas e a gente acaba aprendendo para ensinar, e é verdade que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo duas vezes, né? Uma a conhecer e a segunda é como explicar para os filhos aquilo que a gente está vendo e vivendo, né, da forma correta e fazer com que a gente possa contaminar os filhos com aquilo que a gente gosta de verdade e a gente se sente responsável pelo modelo que a gente é para os filhos da gente. E nada melhor do que estar num barco isolado do planeta, sem conexões de internet, sem telefone, sem lojinha, nada, nem padaria, para a gente poder se integrar diretamente com os filhos, né? E eu queria tanto que essa viagem durasse para sempre, que eu passei a fotografar tudo que eu via, tentando congelar instantes, né, para aquela viagem não acabar. E foi então que eu resolvi mudar o ângulo da foto que eu estava fazendo e disse para a Mira, eu vou subir no alto do mastro, porque assim eu tenho uma outra visão do mesmo lugar, né? Você olhar a cena num outro plano. E foi então que lá em cima, né, a 33 metros de altura, pendurada, eu olhei para baixo,
no momento de gratidão, de que tudo tinha dado certo, que bacana que a gente está aqui em família na Antártica, né? 45 dias, não aconteceu nada errado, a gente teve sim mau tempo, a gente teve muito gelo, teve uma pancadaria que eu fiquei com medo assim, os 2 dias e fiquei preocupada, mas enfim, a gente conseguiu realizar essa viagem com sucesso. E foi... As meninas, desculpa, né, Marina, te interromper, só para o pessoal entender, as meninas eram bem pequenininhas, né? A Marininha tinha 5 para 6 anos e a Laura Tamara Gêmeas tinha 8. Imagina, você com 3 meninas em cima de um barco, vivendo quantos dias? Foi bacana, quer dizer, eu aprendi muita coisa, acho que todo mundo cresceu, né? E aí eu me lembro que lá de cima fotografando e de repente eu ouvi o Amir gritando, Marina, desce daí! Eu não entendi o que era, porque eu estava no momento de gratidão, de que tudo tinha dado certo. E aí ele repetiu assim, desce daí de cima, essas fotos que você faz não servem para nada. E aquilo foi assim, quase que com uma lança, assim, uma flecha em mim, porque eu fiquei muito triste. Mas com o tempo, assim, refletindo naquela tristeza, eu entendi que às vezes a gente precisa de uma bronca para mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma de pensar. E no final, eu percebi que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Porque se ele não tivesse falado nada, tivesse sido mansinho, eu não teria percebido o quanto é importante a gente se transformar, a gente pegar uma bronca e se empoderar de um valor que a gente tem dentro da gente que a gente nem sabia que tinha, né? Imagina, sonhar que as fotografias que eu estava fazendo daquela viagem poderia se transformar num livro, né? Que esse aqui, que foi meu primeiro livro de fotografia, é um livro enorme, de 2,5 kg de imagens de uma viagem que eu teria guardado na gaveta se eu não tivesse sentido aquela provocação, o peso de uma provocação, de alguém que divide a vida com você. De repente eu percebi que nesse jeito duro dele de ser, ele acabou fazendo uma coisa muito certa, que foi me provocar, e eu acabei transformando esse prazer de fotografar no prazer de compartilhar. E isso me abriu uma outra vida. Eu percebi quando eu voltei para casa que eu deveria encerrar um ciclo da minha vida, de eventos, e que aquela missão já estava cumprida, e passar a viver uma outra missão, que é essa que eu vivo hoje, que é a missão de compartilhar o mundo, que eu acredito que é a melhor forma da gente viver, e inspirar outras pessoas a terem coragem de mudar, a enxergarem aquilo que normalmente os olhos não enxergam, a conduzir o olhar de outras pessoas que muitas vezes estão no mesmo sistema de viver porque tudo está dando certo e não enxergar ao seu redor aquilo que está perto da gente e às vezes tem um detalhe na natureza que pode estar chamando e por que não ser a voz da natureza, né? E a minha fotografia é a minha voz, né? Que eu consigo chegar muito além da moldura, eu consigo mostrar o sentimento que está por trás de uma fotografia, né? Que é isso que eu pretendo desde o primeiro livro. Então, aí a gente perdeu uma grande organizadora de eventos de casamento, mas a gente ganhou uma fotógrafa da natureza e uma escritora, porque você acabou também fazendo um livro junto com as suas filhas, que eu achei incrível. Você chegar lá e falar, vamos desenhar o que vocês estão vendo, vamos escrever um diário, e aí depois você publicou esse livro, e o livro já está na 10ª edição, e já está distribuído em muitas escolas, e foi uma referência para muita criança também acabar fazendo o seu próprio livro. Então, muito, muito linda essa história. Eu também sempre viajei bastante com os meus filhos, nunca fui para a Antártica, me isolar num barco, mas eu fazia questão de, quando eles eram pequenos, nas férias, sempre viajar com eles para lugares diferentes, porque eu achava que esses momentos, essas experiências que a gente vivia junto com os filhos, era realmente uma coisa que a gente podia guardar para o resto da nossa vida, e aprendendo, conhecendo, vivendo coisas novas juntas. Então, isso é uma coisa que, para mim, vale assim muito mais ouro, que é uma coisa que fica na alma e na história da gente para sempre. Sim. E é incrível, né? Quanto mais viaja,
mas a gente percebe que a gente nem precisa levar muita coisa e também não precisa comprar nada, né? É tão gostoso viajar leve. A gente fez uma viagem, depois que eu voltei dessa viagem, eu percebi duas coisas, né? O quanto é importante a gente compartilhar as coisas que a gente vive, né? O nosso olhar, como a gente pode orientar outras pessoas a também fazerem viagens e desfrutar o melhor dessas viagens, né? E eu me lembro que, ensinando para as meninas, eu percebi o quanto foi importante eu ter a didática de obrigá-las a fazer um diário, né? O quanto fazer diários, elas registrarem do seu jeitinho, aquilo que é importante para elas, é porque isso se perpetua. E o que eu falei não importa se é um desenho ou se é um texto, porque elas eram pequenininhas, não queriam, né? Fizeram mó bico com a história do diário. Mas eu percebi que era importante elas terem registros. E com o passar do tempo, hoje, eu acho que elas entendem que o quanto é legal pegar um diário na estante e viver aquela viagem novamente, né? Porque quando a gente tem um registro pessoal, que é a nossa própria história, a gente consegue reviver o que a gente viveu aquela vez. Por isso que eu incentivo tanto elas a manterem seus diários. E foi graças aos diários que elas não queriam fazer, que quando nós voltamos, e depois daquela provocação, eu percebi que eu poderia consolidar todos os textos das três numa publicação só e usando fotografias que não serviriam para nada, num projeto pedagógico, né? Um projeto educacional, que outras crianças também poderiam ser incentivadas, estimuladas a fazerem os seus diários das suas viagens de férias, né? Às vezes ela vai uma viagem de férias aqui num sítio com a família, o quanto é lindo, o quanto é rico que cada criança tem o seu próprio registro, cada uma delas tragam ao longo da vida suas lembranças, né? Suas melhores lembranças, porque o tempo passa, né? E tudo isso vai embora. E o que fica são aqueles pequenos registros que a gente pode reviver, né? E depois transmitir para outras crianças. Mostra um pouco para a gente o interior do livro, porque eu já vi, mas acho que o pessoal que está assistindo é genial. E exemplo. Vou dar um exemplo, quer ver? Porque foi uma loucura, porque elas não acreditavam que ia dar certo, porque a ideia do livro surgiu muito de repente. Ih, congelou. Peraí. É certeza. Eu tinha certeza, o telefone tocando aqui. Olha, elas não acreditavam que eu fiz, juntei os diários, tem fotografias que não serviriam para nada. Então aqui ilustrações de bichos. Esse é um livro. Ela não conseguiu desligar o telefone. Não, e a perfeccionista aqui, quando vi o desenho da baleia, que um rapaz que era um inquilino meu, que eu troquei aluguel pela ilustração, né? E eu ia olhar os desenhos dele e não estava de acordo, eu implicava demais. Eu sou uma cliente bem exigente. Mas ficou ótima a Jubarte saltando, ficou lindo. Mas de primeira vez não estava muito bom. Acabou ficando bom depois, coitado do Felipe. Mas ele encarou e... Ó que lindo, ó. O albatroz, ó. Ah, muito lindo. Ficou lindo. Conta um pouquinho. Tinha que ter uma ilustração vetorial, porque um jovem assim, de sexto ano não ia achar graça... Olha que interessante, um jovem de sexto ano não acha graça em desenho muito infantil. Eles têm vergonha de carregar um livro que tem desenho infantil. Porém, uma criança ainda de quarto ano, uma pré-adolescente, não gosta de fotografia, muito foto, prefere desenho. Então, eu tinha que achar um meio termo. Por isso, as ilustrações são vetoriais,
para poder agradar dois públicos diferentes, né? Aquele que gosta de fotografia e aquele que gosta de ilustração. Foi um desafio também. Foi um livro que, para mim, virou quase que meu quarto filho. Legal. E você foi apenas 17 vezes para a Antártica, né? Então, você conheça tudo lá. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, porque eu conheço gente que fala para mim, nossa, você é tão viajada, nunca foi para a Antártica, você tem que ir, você que gosta de natureza, de bicho, você vai ficar louca com as paisagens, com os animais que você vai cruzar por lá. Então, conta um pouco para a gente essa sua experiência na Antártica, que é realmente um lugar que eu quero muito ir. A gente também está querendo muito dar na Unquiet uma matéria sobre esse destino. Vai dar, você vai dar. Antártica é um lugar que não se repete, né? Antártica é uma paisagem que, se você ficar um mês no mesmo lugar, não vão ter 2 dias iguais, porque a luz muda o tempo inteiro. É um dia longo, o verão na Antártica não escurece, você tem a luz ao longo de 24 horas por dia. Talvez à noite, que seria meia-noite, 1 hora, você tem uma penumbra, mas nunca fica completamente escuro no verão. Então, imagina, é um show para qualquer fotógrafo, né? O fotógrafo depende da luz, e ter luz 22 horas, luz fotografável sem tripé, é um sonho. Então, é difícil a gente engrenar num ritmo do dia a dia quando você tem o tempo inteiro paisagens te chamando, animais te chamando. São animais que você sabe que eles não moram na Antártica, mas eles vão para a Antártica no verão para ter um ciclo da sua vida, né? Grande parte deles vão para a Antártica para o acasalamento, e eles têm um período muito curto de reprodução até que os seus filhotes tenham autonomia para se virar atrás de alimentos sozinho no mar. Então, os animais no verão na Antártica têm um ritmo muito frenético, né? Muito intenso. Então, você tem mamíferos que trocam de pele, né? Como os elefantes marinhos, você tem os pinguins que só estão lá para acasalamento. E eu acho que de todas as viagens que eu fiz para a Antártica, se eu puder destacar uma, seria uma viagem que eu fiz a bordo de um quebra-gelo, e eu pude ir para uma ilha que é muito remota. Não é uma viagem que está em agências de viagem, uma viagem muito especial, e que depende do navio quebra-gelo para você chegar até o máximo onde é possível se aproximar, dependendo da espessura do gelo, num mar congelado. Acho que, para quem não sabe, a Antártica no verão ela tem um degelo bem importante, ela fica no final do verão, quase que grande parte dela é visível a parte de pedra, né, da Antártica, o continente em si, e tem ainda uma parte de gelo que é permanente. E durante o inverno, a Antártica mais que dobra de dimensão, porque ela fica congelada ao redor. O mar no entorno congela com água salgada, congelada. Como se fosse assim, um ovo frito, né? Você imagina a gema, é a parte continente, e a parte da clara do ovo frito seria a parte de placa de gelo no entorno. Então, existem lugares que você consegue, no verão, navegar, porque essa parte em volta, né, que fosse da clara do ovo, ela degela. E tem algumas partes que ela continua sólida e você não consegue entrar, como é no caso o Mar de Weddell, que é um destino que sabe-se que é onde se formam os grandes icebergs, né? E essa área é uma fábrica de placas de icebergs. Então, é muito difícil você navegar com um barco convencional, seja ele um veleiro, seja ele um navio, a menos que seja um navio quebra-gelo. Então, eu ter participado de uma expedição com um navio quebra-gelo que pôde se aproximar ao máximo de um continente, né? No caso seria de uma ilha, que o entorno estava congelado, e conseguir sobrevoar de helicóptero até um lugar próximo de onde tem uma colônia de pinguins imperadores, que eu nunca tinha visto em 16 viagens, né? Porque os pinguins imperadores, eles ficam muito escondidos, eles são muito grandes, frágeis, e eles ficam cada vez mais escondidos da gente, eu acho. E eu nunca tinha visto um de perto. Então, poder ir com helicóptero até essa
proximidade desse grupo de pinguins, fazer 1,5 milha a pé sobre essa placa de gelo, carregando equipamento e para poder registrar essa experiência. E a coisa mais incrível, conforme eu ia me aproximando, porque era um grupo de talvez 30 pessoas que foi nessa leva, e eu estava, assim, de brasileira só tinha eu, né? E então, na hora que eu estava caminhando pela placa de gelo, de vez em quando, dava aquelas afundadas, assim, na perna, quando você sente que a neve está mais fofa, e que não era tão esperado assim, mas a gente caminha com colete salva-vidas, porque supostamente, quer dizer, na teoria a gente está andando em cima da água, né? Ela é sólida, mas é água, então a gente tem que carregar, além do equipamento, um colete salva-vidas bem desconfortável. Tem que lembrar que a temperatura é negativa e que venta. E menos. Eu peguei, o mínimo que eu peguei lá foi -5. Às vezes dá para pegar um pouco menos ainda, mas eu dei muita sorte, porque -5 ainda dá para encarar. É o vento que é mais chato, né? Então a gente tem que ficar se sujeitando a vento, aí você vai com aquelas máscaras, reclama da máscarazinha aqui, olha, na Antártica fica só o olhinho para fora. Lá é bem mais frio, porque a gente tem que ficar, enfim, se protegendo, porque mesmo que a gente tenha, às vezes, sol, o vento é demais, a gente se queima muito, né? Mesmo que tenha sol, o -5 graus, a sensação térmica parece mais quente, mas é muito vento, e o vento é gelado. Então a gente fica só com o olhinho para fora. E aí, o vento queima o rosto também. E de repente, aquela névoa que eu não via nada, não via um palmo na frente, carregando equipamento, e lá vai eu afundando na neve, e vamos que a gente vai chegar, você fica suando, com aquele monte de roupa suando, com vento frio, é uma sensação super esquisita, né? Porque é muito frio, você vai suando, carregando, fazendo força, andando, fala, não, eu vou chegar, e de vez em quando dá aquelas afundadas, e estamos chegando, de repente aquele fog, e você não vê nada, e você vai ouvindo o som, né? Aí o som dos pinguins. Eles começam a fazer aqueles grunhidos dele. Aí você começa a ficar emocionada, né? Aí vai chegando. De repente, aquela névoa saiu assim, e eu tava lá diante dos pinguins imperadores. Deve ser uma colônia gigantesca, né? Olha, foi uma das maiores emoções da minha vida. Quando ela se revelou para mim, assim, e eu vi que eu tava lá, e foi um sonho. Corina, jura, foi um sonho. E uma coisa que eu sugiro bastante para quem está começando a viajar, talvez os mais experientes já saibam, né? Mas uma coisa que eu sugiro para quem está começando a viajar, quando estiver viajando nessa fúria de tem que fotografar, eu tenho que registrar, porque eu vou fazer uma boa foto, que eu vou compartilhar, por favor, lembre-se de viver o lugar, de viver a viagem, mais do que compartilhar a foto, que muitas vezes a gente tira 1 milhão de fotos, compartilha 2, ninguém nem vê, esquece os outros. Eu acho que a viagem tem que ser pra gente, né? É aquele momento que é nosso, a viagem é um momento nosso também. Então, a minha dica é: abaixa equipamento, fecha os olhos, respira o lugar e tenta entender o que está acontecendo, né? Aonde a gente está, porque é aquilo que vai alimentar a nossa alma, né? Não Eu é faço isso, eu viajo às vezes e sempre estou com amigos junto e tal, e aí eu vejo que o pessoal está o tempo todo, né, nos safaris, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito de ir para a África, o pessoal vai com os equipamentos e fica lá tirando foto. Eu não tenho nem máquina fotográfica, eu tenho meu celular. Então, assim, as pessoas falam, ai, mas você não vai tirar foto? Eu falo, não, depois eu pego as suas para mim, você me manda as suas. É isso. Então, eu sou bem minha. É tão importante. Uma vez eu fiz essa experiência de fechar os olhos também na Antártica, num bote inflável e num campo de gelo, né? Campo de gelo, para quem não sabe, às vezes é um mar cheio de pedacinhos de gelo. Às vezes tem do tamanho de um gelo de um drink, até tamanho de uma geladeira, de uma casa, de um shopping center, um campo de gelo. E eu me lembro, às vezes, quando o gelo ele colapsa, ele
faz um ruído grande, né? Um estrondo, e ele começa a formar vários pedacinhos e faz um som meio efervescente, né? No mar. Então a gente fica vendo aquele som, parece efervescente. E nesse momento, eu estava num bote, eu fechei os olhos e comecei a entrar nessa história que a gente fala da sintonia, né? Da gente entender onde a gente está e perceber a riqueza daquele momento que a gente está vivendo. E foi uma das emoções que eu tive também por estar na Antártica, né? Já que a gente está falando de Antártica, esse foi um momento de grande emoção, de fechar os olhos e perceber, apesar de ser fotógrafa de natureza, de estar lá para fotografar, o momento que a gente se dá de presente e vive aquele momento para a gente. E isso alimenta a nossa alma. Então, a sugestão que eu dou é, de vez em quando, abaixa a câmera e vive o momento, né? Porque é a maior satisfação que a gente pode ter. Conta pra gente também, que eu achei linda essa história, que você se viu refletida nos olhos de uma baleia. Então, essa história da baleia foi a minha primeira viagem para a Antártica. Eu entrei também num... Eu gosto muito de viajar sozinha, né? Eu levo família também, porque eu acho importante compartilhar aquilo que a gente gosta, né? Fazer os outros que estão em volta da gente, a nossa família, entender a grandeza que é o planeta Terra e o quanto a gente pode trazer depois de uma viagem, uma bagagem carregada de experiências, né? Eu acho que a escola educa, mas uma viagem traz experiência, né? Que é uma outra jornada. E eu me lembro, assim, a minha primeira vez da Antártica foi em 94, e eu me dei de presente essa viagem, né? Entrei num navio, tinha um grupinho espanhol, o resto eram russos, e eles não falavam inglês, era uma coisa meio complicada a comunicação. Mas foi bem divertido. E lógico que eu grudei no grupo dos espanhóis, que eles entendiam tudo, eu também. E aí, quando a gente chegou no extremo sul da Península Antártica, que é um lugar como se fosse o máximo possível de você chegar, nem imaginava que poderia, mas era o Everest da Antártica, você chegar no extremo sul da península, porque, como eu falei, o mar ele vai congelando, muitas vezes você não consegue navegar. Então, a Antártica é uma península e tem um lado que a gente navegável, que é o lado do roteiro clássico, né, de turismo. E foi essa minha primeira viagem. E quando chegou no sul, o mar estava livre de gelo e era possível navegar. E aquela mania que a gente tem de não basta estar aqui, é preciso sentir com os pés que a gente foi, né, de pisar lá. E eu pedi para o capitão do navio que eu queria desembarcar e ir em terra firme. E aí ele autorizou, a gente saiu em 2 botes, né? Os espanhóis e um outro grupo de estrangeiro, que eu acho que eram russos também. A gente desembarcou. E na hora de voltar para o navio, era um navio bem antigo, nem existe mais, apareceu do nada uma baleia jubarte, assim, saltando na nossa frente. E o piloto do bote correndo para chegar logo no navio, eu gritando, não, vamos ficar aqui, vamos ver ela de perto. Aí ele, não, é mais seguro voltar. Eu, não, vamos ficar, desliga o motor e vamos ficar. A gente desligou o motor e ficou. E na hora que a gente estava ali no bote, aquela baleia enorme, rodando em volta, assim, dando volta em círculo no bote, parece aquele filme do tubarão, né? Mas eu falei, não, é muito linda essa baleia, ela era enorme. E, de repente, eu percebi que ela tinha parado embaixo do bote que a gente estava, devia ter umas 8 pessoas, e aí ela pôs a cara assim para fora da água, bem aqui assim, quase que assim perto, como está a minha mão aqui. Ela pôs a cara para fora. E eu falei, meu Deus, ela quer falar comigo, ela está aqui do meu lado, né? E aí eu olhei bem para a carinha dela e senti aquele cheiro que ela exala de peixe, né? Aí eu olhei, ela estava tão pertinho que eu toquei nela assim, e ela me olhou, ficou me olhando com aquele olhão, assim, ela ficou me olhando. E na hora que eu toquei, ela me olhava, eu percebi que o olho dela refletia a paisagem aonde eu estava.
E, de repente, eu percebi que o meu toque, ela estava enxergando e eu estava me vendo, tocando ela através dos olhos dela, como se fosse um espelho. E foi também um momento de emoção, assim, ímpar na minha vida. E eu acho que esse gesto de ter me aproximado dela e ela ter permitido que eu tocasse nela e ela calmamente ter mergulhado outra vez e rodado em volta do barco e ido embora, eu percebi que eu tinha uma missão. E naquele momento eu estava assumindo um compromisso com ela, que era o compromisso de falar em nome dela, um compromisso de procurar olhar através do olhar dela. E é esse o olhar que eu procuro imprimir todos os dias da minha vida. O olhar atento para a natureza, o olhar cuidadoso para o planeta. Eu procuro ver através de outros olhos, né? Aqueles olhos que não são meus, mas que confiaram a mim essa missão de me preocupar com a natureza e com o planeta que a gente vive. E Sabe que hoje é o Dia da Vida Animal, né? Além de ser o mês da mulher, né? Nós duas mulheres fazendo uma live aqui. E hoje é o Dia Internacional de Comemoração da Vida Animal Selvagem. Que a gente precisa realmente proteger, né? Porque às vezes eu fico assim, eu chego no Brasil, às vezes eu conto para as pessoas aqui que são mortos 95 elefantes por dia no continente africano, no caso do marfim, para fazer uma bijuteria ou uma caixinha. E as pessoas falam, nossa, mas ainda existe a caça predatória? Eu falo, existe. E se a gente não parar de comprar essas coisas, a gente vai, em 10 anos, não existe mais elefante no planeta. Então, os nossos netos, que eu espero que a gente vá ter, né? Eu estou esperando os meus chegarem, talvez não vão nem conhecer vários tipos de animais que estão sendo realmente destruídos pelo homem, né? Você Então, falou realmente, a gente tem que ser, nós duas temos que ser embaixadoras da vida animal e contar para todo mundo que, olha, tem que proteger os animais, porque eles estão aí, eles não fazem nada para a gente, né? A gente é que faz para eles. Então, eles vivem em harmonia entre eles, é uma coisa muito louca de ver. Uma coisa importante que você falou, que eu me lembrei agora, faz 2 anos que eu fui para Uganda e eu visitei um parque que é uma reserva de rinoceronte. O que é curioso numa reserva de rinoceronte, é preciso deixar uma pessoa permanentemente vigilante. O rinoceronte não pode ficar desguarnecido de uma proteção de alguém armado 24 horas por dia. Eles recebem um apoio de uma empresa alemã para fazer esse survey. E o fato se eles abandonarem o rinoceronte, quando eles voltarem, esse rinoceronte vai estar morto. Porque existe um comércio ilegal do tal do chifre do rinoceronte, né? Que é dito que existe um efeito afrodisíaco no tal quando você ingere o pó derivado do chifre do rinoceronte. Então, os rinocerontes, coitados, eles estão sofrendo muito com isso, estão chegando ao extermínio. E então esse parque depende do auxílio de pessoas de outros países para poderem bancar a vigilância, imagina, de um rinoceronte. Eu lembrei porque, enfim, você tocou nesse assunto. Não, eu tive na Namíbia, num lugar onde eles fazem um projeto de conservação no Damaraland de rinoceronte. A gente, inclusive, caminhou com os guias do lado, obviamente armados, no meio da savana. E a gente estava a pé e a gente acabou encontrando com os elefantes e a gente conversou sobre isso, porque o mais absurdo, Marina, é que a unha do ser humano é feito do mesmo material que é feito o chifre do rinoceronte. Olha, então, precisa matar o rinoceronte, vai entendeu? Não, é uma loucura, uma loucura. Agora, me conta um pouco da sua história com os gorilas, porque isso é um sonho que a gente está quase indo para Ruanda agora em fevereiro, com Quiet, só que aí a pandemia piorou e a gente resolveu deixar mais para frente essa viagem. Como é que é estar no chão, na frente ou atrás de um gorila que tem 2 metros quadrados de tamanho, né?
Vou falar, foi outro das minhas emoções, assim, de chorar, porque eu queria muito ver os gorilas, né? Já estava na minha lista. E a história de ir para Uganda é porque Ruanda eu estava um pouco inseguro, né? E o Congo não dá para ir, então sobrou Uganda. A verdade, a montanha é a mesma, né? Mas é que cada país tem uma divisão da mesma montanha. O gorila deve ser o mesmo, né? Porque os grupos caminham, né? Eles não têm um lugar próprio, eles ficam caminhando, são nômades e, enfim. E assim, o que acontece? É uma viagem cara, porque você tem que pagar permissão para estar perto de um gorila, né? Às vezes ela acaba sendo inviável, porque é bem caro para você ter essa permissão. E você tem até 4 horas para encontrar um grupo de gorilas. O grande desafio é você dar sorte de, naquele dia, você encontrar e, enfim, não chover muito e você tá lá de perto. Mas, dentro dessas 4 horas, você caminha carregando o teu equipamento e você tem que ter um bastão para poder andar. Não, é porque é mato mesmo, né? Quer dizer, uma floresta, né? Chama Bwindi Impenetrable Forest, que é, uau, era o sonho estar lá. E eu dei muita sorte, porque na hora que o grupo entrou na reserva, não caminhou 10 minutos, já estava com um grupo de gorilas, inclusive o Silverback, né, que ele tem as costas cinzas, que é o líder do grupo. E eles estavam assim, deitados, super pacíficos. Eu acho que eles já devem estar acostumados, né, com seres humanos. Eles sabem que a gente não faz nada para eles, porque eles continuaram assim, bem lazy, né, no ritmo deles, e a mãe com os filhotes pendurados, né, é muito legal porque eles ficam mamando, né, tem os peitinhos, assim, vem o filhote pendura um de um lado, o filhote ainda tá mamando, e o macho alfa lá, que é o silverback, quando ele levanta e sai caminhando, o grupo inteiro sai atrás. Então você vai vendo o grandão, um pouco menor, outros filhotinhos correndo atrás. E eles caminham juntos, né? E você tá ali vendo isso. De repente, eu percebi que um queria subir no galho, mas eles são muito grandes, então eles não conseguem ir em galhos altos. Eles caminham em troncos e em galhos um pouco mais baixos. E você pode acompanhar o grupo desde que você respeite o limite do momento que você viu primeiro até o momento que você pode ficar próximo, é 1 hora. Às vezes, eles até, se o grupo está muito próximo, você tem menos tempo, mas é o limite de 1 hora para você não estressar o grupo. Então, ver eles indo embora e olhar que já tinha dado quase 1 hora foi bem difícil, mas a gente tem que respeitar. E esse tempo todo que o grupo ficou junto ali acompanhando os gorilas, foi um momento de bastante emoção. Eu vou dizer que na hora que você vê o grupo a primeira vez, que você percebe que você está diante de um grupo de gorilas, é impossível não se emocionar. É uma das emoções que eu trago comigo também. Você só está pegando emoções grandes, né, Corina? Não, mas essa viagem de Ruanda está no nosso radar aí para fazer uma matéria para Anquaire também, porque é o grande sonho da minha filha. A gente já foi para vários lugares na África, mas o sonho dela é ir realmente lá ver os gorilas, então a gente só está esperando a coisa melhorar. Que tamanho que tem um gorila, mais ou menos? Uns 2 metros de altura, um grande? Ele não chega a ser tão alto, pela minha impressão, porque ele não fica tão de pé. Ele fica corcunda, ele é curvado, né? Então, mesmo que um indivíduo adulto pode chegar a ter 2 metros, você não tem essa impressão, a menos que você estresse ele e ele fique de pé e se pendure. Daí, realmente, deve dar muito medo, porque ele tem os braços longos, né? E ele caminha apoiado, assim, nas costas das mãos. E como ele fica curvado, você não tem essa sensação do tamanho dele, porque ele é todo curvadinho, né? Agora, ainda bem, eu não cheguei a ver ele de pé com todos aqueles 2 metros mais os membros, porque aí eu ficaria com bastante medo. Mas se a gente fica quietinho, essas viagens de experiência com animais, né, em floresta, a gente tem que saber ficar em silêncio. É um exercício quase de meditação.
Porque é impossível a gente não se integrar na natureza se a gente não fizer silêncio. Então, essas viagens que vocês fazem também de meditação, é uma introdução para o mundo da floresta. Porque é impossível. Por exemplo, eu fiz uma viagem para a Amazônia porque eu queria ver um Irapuru. Eu fui até lá só para ver o Irapuru. E é desse tamanho o passarinho assim. E é impossível a gente ver o Irapuru se a gente não está em silêncio. E então, mesmo que ele tenha falado, se a gente se move ou conversa, ele não vai cantar. Ele vai ficar em silêncio. Então, a gente tem que aprender a andar devagar, a não mexer muito em folha, a pisar com cuidado, a não arrancar galho. A gente não pode afastar as coisas que a gente vê, porque a natureza sabe por que as coisas estão ali, né? Então, a gente tem que passar e não deixar rastro da nossa passagem. Porque O ambiente deles, né? é. Você sabe que uma vez eu estava num Jeep de safari, sem porta, sem janela, totalmente aberto, e apareceu um leão enorme, e ele estava acordando, e a hora que ele levantou, ele veio andando em direção ao carro da gente, ele literalmente parou a meio metro da minha perna, fez um xixi na roda, olhando para mim, se eu conseguia, tipo, escutar o barulho dele fazendo xixi e o barulho da respiração, e juro, eu podia tocar nele, assim, né? E o guia falou, ó, fica calmo, ele não vai fazer nada. E realmente, ele fez o seu xixi ali e saiu andando. E eu, assim, né? Oh, Primeira xixi de leão deve ser um xixizão, né? de acordar, então era um xixizão mesmo. Demorou. Coisas legais que aconteceram foi uma viagem. Eu fiquei 15 dias em 4 países da África, né, com as meninas. É uma viagem assim só de bichos e parques e tal, até Zambézi, o Rio Zambézi, fomos para o Zimbábue, Zâmbia. Foi bem legal a viagem, né? Só que as malas não chegaram. Era uma viagem de 15 dias em vários países. E foi curioso porque a gente chegava num hotel que já estava reservada e falava assim, falavam, por favor, preencher a fichinha e onde estão essas bagagens, né? Então, não tem bagagem. Como assim? Aí a gente ia pro quarto, era super legal, mas a gente não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nem onde comprar. Viajar nesses países assim mais simples e lugares mais remotos, não tem uma lojinha, não tem um mercado, nada que a gente possa comprar uma peça de roupa. E por coincidência, os hotéis tinham coisas bem cafonas e feias. Sabe aqueles hotéis que não dá para comprar nada na lojinha? E as meninas, mãe, não dá para comprar. Eu falei, mas comprar o quê, né? Aí passamos uma vez um momento de carro numa estrada, no Jeep, que eu lembrei porque era o Jeep aberto, e tinha um posto de gasolina. Eu falei, olha, tem uma lojinha de conveniência nesse posto. Aí eu comprei uma calça legging, uma meia tipo escocesa e uma camiseta daquelas para dormir bem feia, cor-de-rosa, com desenho horrível. Mas é porque era o que tinha. Eu falei, bom, pelo menos agora eu vou pôr uma calça leg. Porque a minha calça, no primeiro dia, eu rasguei no joelho com um espinho no meio da... Para ver uma zebra, eu rasguei o joelho num espinho ali no parque. Aí eu tava com aquela calça rasgada. Sabe essas calças que eu acho que é moderna, que você compra rasgada? A minha não. A minha não era rasgada, mas virou rasgada. E é incrível que você sabe que não comprou rasgada, então parece que ela é feia, né? Só porque ela não estava assim na vitrine. E aí eu pus a leg, falei, ai, que bom, tirei minha calça rasgada, hoje eu vou sair de leg. Aí minha filha assim, mamãe, toma cuidado, porque essa tua calça leg é totalmente transparente. Deus, não dá nem para usar. Aí eu peguei a camiseta que eu tinha comprado para dormir, amarrei na cintura, assim, meio torta, para disfarçar que estava transparente atrás. Falei, lá vamos nós. E eu de meinha escocesa, cor-de-rosa, com aquelas xadrezes, assim, coisa mais horrível. Falei, quer saber? A viagem ficou muito mais legal agora, né? Eu vou sair assim. E eu andava daquele jeito, feliz da vida. Foi super tranquilo, porque no check-in não tinha bagagem para carregar, no check-out não tinha bagagem para tirar. E no final a gente aprendeu uma coisa bem interessante. A viagem foi maravilhosa e não é porque a gente não levou roupa. A viagem foi mais legal porque a gente não levou roupa. E ficou na história, a gente até hoje repete. Viajar 15 dias por países da África sem mala foi uma experiência sensacional. A gente aprende que a gente não precisa de muita coisa numa viagem.
Eu já fui viajar uma vez 15 dias entre Moçambique na praia e safari no Zimbábue, e assim, eu fui com uma mala de mão onde eu consegui enfiar os dois destinos totalmente diferentes, né? Biquíni havaiana e o outro calça, jaqueta para sair para fazer safari de madrugada, bota, e consegui passar 15 dias com uma malinha de mão pequenininha e foi maravilhoso, né? E o frio, que de manhã você sai, pega o cobertor do quarto do hotel para se embrulhar no safari cedo. A gente saía, eu e as três, né? Cada um pegava o seu cobertor e lá ia nós. Eu falei, gente, maneira, cuidado com o cobertor, que é o mesmo que a gente vai usar à noite para dormir, né? Enfim, é tudo vivência. E essas coisas é que ficam na memória, né? É isso que a gente deixa. Esse é o legado que a gente está deixando para os nossos filhos, né? Essas experiências que a gente oferece para eles. E eu fiz uma viagem uma vez de avião, e quando era criança era muito caro, né? Meu pai não podia pagar viagens de avião para mim. Hoje em dia é acessível, você vai lá no aeroporto, paga em 10 vezes, viaja para onde você quer, mas não era assim. Eu sou do tempo que não era assim, né? E quando eu entrei no avião, a minha poltrona estava ocupada por um menino. Aí eu olhei e falei, bom, tudo bem, né? O menino tá lá, ele também é criança, um dia eu também queria estar na poltrona, né? Ele vai desfrutar, eu já vivi tanto, já viajei tanto de avião que mais um menos. Deixei pro menino lá, não reclamei, nem com ele, nem com a mãe, por estar ocupando o meu lugar no avião. E aí, o que eu percebi? Quando foi decolar o avião, a mãe deu o iPad para a criança. E ele começou aquele joguinho, aquelas musiquinhas japonesas, né, irritantes. E aí a mãe com o celular. Chegou uma hora no voo, acabou a bateria do moleque. E aí ele começou a reclamar com a mãe. A mãe deu o celular, deitou, reclinou e dormiu. Ela dormiu e ele no celular. Em nenhum momento aquela criança foi estimulada a olhar para fora. Aquela viagem era como se ele estivesse dentro do elevador. Ele não olhou para fora. E aquilo foi tão impressionante para mim, deu um impacto tão grande. Como assim? Um garoto, né, pré-adolescente, tendo um mundo inteiro do lado de fora da janela, tendo as paisagens, o mar lá embaixo, as árvores, as cidades, o céu, as nuvens. Aquela criança não olhou. E a mãe, que foi muito culpada da história, né, de não ter estimulado a criança. Olha lá fora, meu filho, desliga esse iPad, olha aquilo. Você nunca mais talvez tenha a mesma oportunidade de ver isso outra vez. E essa mãe não estimulou. Isso foi tão assim marcante para mim que quando eu voltei, eu falei, vou fazer um livro para incentivar a contação de história entre pai e filho, e, tendo a natureza como cenário. E para que a criança também queira olhar para fora da janela e perceber as paisagens mudando. Esse livro é o meu livro infantil, chamado Vamos Dar a Volta ao Mundo? Aqui é um convite para pais e filhos fazerem uma viagem ao redor do mundo juntos. E eu mostro diferentes biomas, eu falo que a floresta, muito embora a gente tenha aquela imagem que a floresta é muito rica, a floresta é muito difícil você ver as coisas, né? Porque a vida, os bichos se escondem e eles têm todas as folhas para se esconderem. E às vezes você está dentro da floresta, não consegue ver nem um pedacinho do céu, porque as árvores formam um teto verde, né? E às vezes você está no deserto e acha que só porque é deserto não tem vida. O que é diferente, é o que a vida você vê através de um prisma diferente, né? É preciso você se sintonizar com a natureza para você começar a ver a vida no deserto. E isso você vê em todos os biomas, né? Acontece isso. Às vezes, o deserto não tem nada. Só que o deserto, quando escurece, você vê todas as constelações, né? Você enxerga mais o céu. Então, todos os destinos são ricos, todos eles são importantes. E eu entendo quanto é importante que os pais incentivem os filhos a viajar, a observar suas próprias riquezas, a ter seus próprios, as suas próprias conclusões, né? Então, eu fiz assim, é um livro que fala de uma família que gosta de viajar e tem um barco como cenário, né? E juntos passaram a descobrir as riquezas do planeta Terra, as que estão embaixo da água também e as que estão em cima da água, porque às vezes a gente olha o oceano, a gente vê a linha d'água e a gente nem imagina o que está debaixo da água, né? A gente tem que lembrar
que embaixo da água é tão rico de vida quanto fora da água. E a gente olha a água, parece que é um pano azul e não tem nada embaixo, né? E o quanto é importante a gente despertar o olhar da criança para o mundo inteiro, né? Para o planeta, ó. O planeta está de braços abertos. Tanta coisa linda para conhecer nesse mundo, tanta gente bacana, culturas novas, que a gente tem um monte de coisa para aprender, né? Histórias, gastronomia, isso que a Unquiet também fala, quer dizer, tem tanta coisa a oferecer. E o próprio Brasil também, que tem lugares maravilhosos por aí, né? Então, assim, eu acho que viajar faz parte de educação, sim. Sempre fui a favor disso. E recomendo para todo mundo sempre para levar os filhos e experimentar uma viagem para a África para poder ver os bichos ao vivo e ver como é que a natureza se comporta. Enfim, rezando para a gente poder voltar para o aeroporto, viu? Eu nunca senti tanta saudade aqui. Uma fila. É verdade, eu também estou com saudade de um aeroporto. Ah, eu estou com muita saudade daquela Tindão, atenção automático. Eu tenho uma amiga que sempre fala para mim, Tindão, portas em automático. Meu Deus, que sonho. Enfim, é bonito, assim, da fotografia de natureza, o compartilhar, né? Eu viajei tanto, eu tive tantas oportunidades de ver coisas que a maioria das pessoas não puderam ver, muitas não poderão, outras sim, mas a riqueza do compartilhamento, né? Eu não faço isso por dinheiro, eu faço isso porque eu tenho esse compromisso com a natureza, de compartilhar o que eu vejo, de levar para, às vezes, através de um livro, né? Esse aqui é meu último livro de fotografia, né? Meu terceiro, Contravento. O quanto é importante a gente procurar tocar as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de sair de casa e levar um pouquinho das maravilhas do planeta, né? Que estão escondidas e por que não trazê-las para dentro da casa das pessoas através de um livro, através de uma fotografia na parede e provocar uma conversa, né, onde o tema é a natureza. Eu me sinto compromisso. Desculpa te interromper, mas é que, infelizmente, o tempo está acabando, uma hora não dá para nada. A gente poderia fazer mais milhões de lives, que a gente com certeza vai fazer, mas onde que as pessoas podem comprar os teus livros? Na Livraria da Vila tem todos eles. Site, né, da Livraria da Vila. Eu tenho Antártica Última Fronteira, eu tenho esse aqui, que é o Olhar Nômade, que é bem pequenininho, é lindo, e é pequenininho. Tem esse que é o mais completo deles, que eu acho que é o Contravento, ele é menor e bem rico. Tem o que eu fiz com as meninas, né? Férias na Antártica. Esse aqui é para público a partir de 9 anos de idade, 8, 9 anos. Esse aqui é para menorzinhos, né? Pequenininho, fase de pré-alfabetização. Criança de 3 anos adora. Tem uma menininha, a filha do Bial, que me mandou uma mensagem dizendo que eu sou a heroína dela, que eu sou a heroína, porque eu viajo muito e o livro preferido dela é o Vamos Dar a Volta ao Mundo. Ai, eu fiquei até feliz. Bom, muito obrigada. Bom, o que eu devo assim dizer para vocês que para mim é um orgulho poder estar aqui falando com você, Corina. Você para mim é uma inspiração. Você é a publisher para mim, que você compartilha o conteúdo que me interessa. Você tem um recorte de olhar de mundo que é o mesmo que o meu, que eu me identifico demais. Você é uma inspiração. Eu tô aqui. Vai fazer temporada. Eu sou Unquiet para mim. Tá acabando, eu não posso deixar de dar. Unquiet para mim me sentir nessa sintonia, me sentir parte da natureza e compreender que cada viagem termina onde começa a próxima, né? Todas as viagens começam aonde você terminou a anterior, porque viajar é acrescentar conteúdo para a nossa vida, né? As viagens nunca terminam, a gente continua com elas no coração. Muito obrigada.
queria super agradecer você pelo teu tempo, pelo teu carinho, a energia que você passa contando as histórias, tá? Eu, antes de te entrevistar, eu assisti várias entrevistas suas e me emocionei várias vezes com essas histórias que você contou. Eu acho que a gente tem que marcar outras lives. Com certeza você vai ser super convidado a hora que for possível para viajar pela Unquiet pelo mundo, tá? Porque a Unquiet é uma plataforma de experiências em viagens, então é totalmente o que a gente está conversando aqui. Então, eu queria dar um beijo bem grande, agradecer super, foi uma delícia essa conversa. Pena que 1 hora passa rápido demais, porque a gente tinha muita coisa para conversar ainda sobre Lapônia, que eu nunca fui, não tenho ideia como é que é, sobre o Brasil, os lugares que você foi, o Salar do Uyuni, que eu sou doida para conhecer. Enfim, você conhece super bem Patagônia, que é um lugar lindo. E Vamos para muito as próximas. Vamos para... Vamos lá, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, fica bem, se cuida, né? E a Obrigada, gente, obrigada. se Deus quiser, a gente se vê em breve, tá bom? Se Deus quiser. Muito Um obrigada. beijo no coração, Marina. Obrigada. Obrigada, meu bem. Harion Tatsat. Obrigada. Tchau, querida. Tchau, tchau.